Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, tratando de direito constitucional, vamos falar do poder constituinte, um dos temas mais importantes dessa matéria, do direito constitucional, tanto para a compreensão da disciplina em si, quanto para provas e concursos. Bom, como eu sempre falo no início dos nossos vídeos, esses são vídeos mais próprios para quem já estudou essa matéria, já viu essa matéria numa fonte inicial, já entendeu, já compreendeu e pretende revisar essa matéria, revisitar os pontos mais importantes para relembrar aquilo que já estudou. Então, se você nunca viu essa matéria, recomendo que pegue uma aula de algum professor, um PDF de algum cursinho, algum livro de doutrina, que vai ser muito mais proveitoso para você fazer uma leitura inicial mais detalhada, mais esmiuçada, mais didática, porque esse vídeo vai ser mais objetivo para quem quer fazer uma revisão expressa. Então vamos lá? De olho no mapa. Poder constituinte. O que vamos falar sobre o poder constituinte? O titular do poder constituinte é quem? É o povo. É o povo que detém o poder constituinte, o poder de constituir um Estado, de formar um Estado novo. Essa é a teoria do chamado Abade de Chartres, ou Abade Sieyès. Sieyès, ele era um abade francês que trouxe a teoria de que o titular do poder constituinte era a nação. Nação, ele era a teoria clássica do poder constituinte de Sieyès. Ele dizia que nação eram os valores da nação, não as pessoas em si. Os valores da nação teriam a titularidade do poder constituinte. Essa teoria foi se modificando e a base dela permanece, mas hoje nós entendemos como o povo. A teoria contemporânea entende como o povo o titular do poder constituinte. Sobre hiato constitucional. O que é o hiato constitucional? Hiato constitucional é o descompasso entre a norma constitucional e a sociedade. Então, sempre que uma norma constitucional ou a própria Constituição inteira estiver em descompasso, estiver diferente daquilo que a sociedade vive, daquilo que a sociedade pensa, daquilo que a sociedade quer como regra, como Constituição, haverá um hiato constitucional. E quais são as possíveis consequências para esse hiato constitucional, para essa situação em que a Constituição não funciona mais para aquela sociedade? Temos algumas consequências possíveis, segundo a doutrina. A primeira é a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, a população se une e faz uma nova Constituição. A segunda é a mutação constitucional. Mutação constitucional é quando o intérprete da Constituição dá uma nova interpretação, diferente da que ele tinha antes. Então, muda-se a interpretação constitucional para adaptar-se às novas demandas da sociedade. Reforma constitucional. O que é reforma constitucional? São as emendas constitucionais que nós temos hoje em dia, bem comum ao povo, bem comum ao estudante de direito, são as emendas constitucionais. E um hiato autoritário. O que seria um hiato autoritário? Seria a tomada do poder de forma arbitrária por alguma parcela da sociedade ou alguma pessoa. Então, surgindo um hiato autoritário, seria a tomada do poder por essa pessoa que não tem legitimidade democrática, mas tomou o poder por causa desse descompasso, porque a Constituição não funcionaria mais para aquela sociedade. A sociedade não estaria mais obedecendo à Constituição e não observaria mais como uma norma fundamental. Essas são as 4 consequências que a doutrina traz para o hiato constitucional. O poder constituinte ele pode ser, em primeiro lugar, originário. É a primeira espécie de poder constituinte. O que é o poder constituinte originário? É o poder de formar, de criar um novo Estado, criar uma Constituição, criando assim um novo Estado. O objetivo é esse, criar um novo Estado. Ele é também chamado de poder constituinte genuíno ou poder constituinte de primeiro grau. Ele tem natureza pré-jurídica. E tem 2 subdivisões. Quais são? O poder constituinte originário pode ser histórico ou revolucionário. Poder constituinte histórico é aquele fundacional, que funda um novo Estado pela primeira vez, e o poder constituinte originário revolucionário é aquele que modifica um Estado, transformando-o
numa nova ordem constitucional. Quais são as características do poder constituinte originário? O poder constituinte originário é inicial, autônomo, ilimitado juridicamente, incondicionado, é um poder de fato e é permanente. Que características são essas? Inicial, porque ele forma o Estado. Ele é o poder inicial do Estado, de constituir o Estado. Autônomo, para a corrente positivista, ele é autônomo. Para a corrente jurisnaturalista ele não seria, mas para a corrente positivista que prevalece no Brasil, ele é autônomo, ou seja, ele não precisa de observar nenhum outro poder, nenhuma outra categoria, nenhuma outra norma. Ilimitado juridicamente porque não existe norma que limite o poder constituinte originário. Só que existe a teoria das limitações metajurídicas. O principal doutrinador que fala dessas limitações metajurídicas é Jorge Miranda. Então, Jorge Miranda trata de algumas limitações que existem sim no poder constituinte originário. De fato, na realidade, existem essas limitações. São limitações que o povo, formando um novo Estado, não poderia ultrapassar esses limites. Quais são esses limites? São as limitações ideológicas, institucionais e substanciais. Limitações ideológicas, o que são? São aquelas limitações provenientes da opinião pública. Se a opinião pública vem seguindo num certo caminho, vem traçando uma linha evolutiva, uma linha histórica em um sentido, não é porque vem um poder constituinte originário, transforma essa nação, cria um novo Estado, que vai modificar essa opinião pública. Então, esse seria para Jorge Miranda o primeiro limite ao poder constituinte originário. Limitações institucionais. O que são as limitações institucionais? São algumas instituições da sociedade que não podem ser modificadas de uma hora para outra só pelo exercício do poder constituinte originário. Por exemplo, a família. Para Jorge Miranda, uma nova Constituição que viesse abolindo a instituição família, não existe mais família, não seria uma norma legítima, não seria uma norma constitucional observável por aquela sociedade. A sociedade não aceitaria. Então esse seria mais um limite. O terceiro limite que Jorge Miranda trata são os limites substanciais. E os limites substanciais são três: os imanentes, os transcendentes e os heterônomos. Para Jorge Miranda, limites imanentes seriam imanentes à própria sociedade, à própria identidade de Estado. Por exemplo, a soberania. A soberania forma a identidade de um Estado. O que é um Estado? Um Estado é aquele que tem soberania perante a comunidade internacional. Vindo uma nova Constituição dizendo que esse Estado tem mais do que soberania ou não tem soberania, seria uma limitação imanente. Limitação transcendente. O que é para Jorge Miranda? Para ele, as limitações transcendentes são aquelas que tratam de limitações que vão além da ideia de Estado, que vão além da ideia de formação de um Estado. E limitações heterônomas são as limitações que estão fora do direito constitucional, estão em outras disciplinas, por exemplo, no direito internacional. Aqui entra a tese do Marcelo Neves sobre transconstitucionalismo, tem a ver com as limitações heterônomas do Jorge Miranda. Então, as limitações heterônomas, por exemplo, uma limitação heterônoma do direito internacional é que o Estado tem que observar os tratados internacionais que ele firma com outros países, com a comunidade internacional. Então, vindo uma nova Constituição dizendo, a partir de hoje, esse país, essa nação, esse Estado não observa mais os tratados internacionais, para ele essa norma constitucional, por mais que seja uma norma constitucional originária, violou esse limite, que é o limite substancial heterônomo. Então, para Jorge Miranda, existem três limites substanciais ao poder constituinte originário, que são os imanentes, os transcendentes e os heterônomos. Esses são os limites, mas há uma divergência doutrinária aqui. Jorge Miranda pensa dessa forma, não é a posição de toda a doutrina.
parte da doutrina defende que o poder constituinte é ilimitado juridicamente. Não existe norma jurídica, não existe nenhuma lei, nenhum tratado, nada que limite o poder constituinte originário. Ao formar uma nova Constituição, o Estado está criando um novo Estado. Então não existe nenhuma norma que limite esse poder, essa atuação do poder constituinte originário, ok? O poder constituinte originário também é incondicionado, ou seja, ele é soberano nas suas próprias decisões. Ele é um poder de fato, é também chamado um poder político ou um poder suprapositivo, porque está acima do direito, está além do direito. E é um poder permanente. Por quê? Porque ele não se esvai com o seu exercício. Não é porque o povo criou uma nova Constituição, que exerceu o poder constituinte originário, que ele se apagou. Não, ele fica lá, latente, permanente. O dia que o povo resolver criar uma nova Constituição, ele exerce de novo esse poder constituinte originário. E se no dia seguinte quiser exercer de novo, exerce de novo. Não há nenhuma limitação para isso. Ele é permanente. É uma característica do poder constituinte originário. E o poder constituinte derivado? O que é o poder constituinte derivado? Existem 3 espécies. Ele pode ser o poder constituinte derivado revisor, decorrente e reformador. O poder constituinte reformador é aquele que modifica a Constituição. É o poder de emendar, de criar emendas. Ele tem natureza jurídica, diferente do poder constituinte originário, que tem natureza suprajurídica, tem natureza política. O derivado tem natureza jurídica, está dentro do direito. Vamos observar que, por mais que o poder constituinte derivado possa modificar a Constituição, ele não pode incluir uma cláusula pétrea nova. Segundo o STF, poder constituinte derivado, poder de criar emendas, não pode incluir uma cláusula pétrea nova. Ele pode detalhar as já existentes, mas não pode criar uma cláusula pétrea nova. Por quê? Porque o poder constituinte derivado não pode se autolimitar. Ele não pode criar limitações para ele mesmo. Uma forma de detalhar as cláusulas já existentes foi o direito individual à razoável duração do processo, criado lá no artigo 5º. A razoável duração do processo foi um direito individual novo, trazido por emenda. Não foi uma cláusula pétrea nova, porque a cláusula pétrea são os direitos e garantias individuais. Trazendo um novo direito ou garantia individual, a emenda não está criando uma cláusula pétrea nova, está só detalhando uma já existente. Não poderia a emenda constitucional trazer uma nova, além das 4 cláusulas pétreas já existentes. Os direitos e garantias individuais, a forma de Estado, a separação dos poderes e o voto direto, secreto, universal e periódico. Essas são as 4 cláusulas pétreas. O poder constituinte derivado não poderia criar uma 5ª. Essa é a limitação que o STF reconheceu. As limitações, então, do poder constituinte derivado reformador podem ser explícitas e implícitas. Deixa eu consertar aqui. Explícitas e implícitas. Quais são as limitações explícitas? São as formais, as circunstanciais e as materiais. As formais são as limitações de forma, como essa emenda deve ser exercida para que ela seja válida. É o quórum, são os 2 turnos de votação, são as limitações de forma. Limitações circunstanciais são as circunstâncias em que a Constituição não pode ser emendada, ou seja, na intervenção federal, no estado de sítio, no estado de defesa. Então são limitações circunstanciais, são circunstâncias em que o Estado não pode ser emendado. E limitações materiais são, como eu falei, as cláusulas pétreas. As 4 cláusulas pétreas que nós temos na Constituição. São as limitações de matérias que não podem ser emendadas. É importante dizer também que uma violação à limitação formal é chamada pela doutrina de vício nomodinâmico. E a limitação, a violação à limitação material é chamada de vício nomoestático. Nomo de norma
estático, de algo estático mesmo. A matéria seria algo estático. A forma, o processo seria algo dinâmico. Seria um procedimento, passo a passo. Então, a limitação nesse passo a passo, nesse dinamismo processual, constitucional, seria uma violação, um vício nomodinâmico. Vício nomodinâmico, vício nomoestático. Isso é importante lembrar. E as limitações implícitas, quais são? Para a doutrina são duas. Seria a alteração da titularidade do poder constituinte e a violação às limitações expressas. A alteração da titularidade do poder constituinte seria mudar quem é o titular do poder constituinte. O poder constituinte, titular do poder constituinte agora não é mais o povo, é fulano de tal. Não pode, isso é uma limitação implícita ao poder constituinte derivado reformador. E violação a limitações expressas seria mudar a forma de modificação da Constituição, mudar essas limitações formais, circunstanciais e materiais. Aqui teria a teoria da dupla revisão. Teoria da dupla revisão. Aquela que diz que seria possível mudar a forma de modificação da Constituição para depois mudar aquilo que se pretende mudar na Constituição. Ou seja, seria possível primeiro abolir uma cláusula pétrea para depois modificar aquela cláusula pétrea. O STF não aceita a teoria da dupla revisão. Então, existem essas duas limitações implícitas ao poder constituinte derivado reformador. Alteração da titularidade do poder constituinte e violação das limitações expressas ou explícitas. Isso é importante lembrar. O poder constituinte derivado também pode ser decorrente e revisor, como eu falei. O poder constituinte decorrente o que é? É aquele de criar ou modificar a Constituição estadual e de criar ou modificar a lei orgânica do Distrito Federal. Estados e Distritos Federais, então, podem criar ou modificar suas constituições estaduais ou sua lei orgânica, no caso do Distrito Federal. E para eles teriam os limites. Quais seriam os limites desse poder constituinte derivado decorrente? Seriam os princípios constitucionais sensíveis, os princípios constitucionais estabelecidos e os princípios constitucionais extensíveis. Princípios constitucionais sensíveis são aqueles previstos na Constituição como pontos sensíveis da Constituição que não podem ser modificados não modificados, mas a modificação desses princípios constitucionais sensíveis seria mais delicada. Princípios constitucionais estabelecidos são aqueles que já estão estabelecidos na Constituição, e os extensíveis são os princípios constitucionais que devem ser, que devem ser copiados na Constituição estadual, que estão na Constituição Federal e devem constar da Constituição estadual também. São esses três limites: os princípios constitucionais sensíveis, estabelecidos, e os extensíveis. Vamos lembrar também que na lei orgânica do Distrito Federal existem alguns limites, que é o quórum de 2/3 da Câmara Legislativa, e o parâmetro do controle de constitucionalidade é no TJDFT. Então, a lei orgânica do Distrito Federal, ela é parâmetro de constitucionalidade, ou seja, ela tem superioridade sobre as leis do Distrito Federal. Ela é hierarquicamente superior às leis do Distrito Federal, e as leis do Distrito Federal têm que observar a lei orgânica do Distrito Federal, diferente da lei orgânica do município. A lei orgânica do município não é manifestação do poder constituinte. Ela não tem superioridade sobre as leis do município. Ela é uma lei comum. O STF não aceita a lei orgânica do município como uma manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Porque ele diz que não existe o poder decorrente de terceiro grau. Seria o poder de terceiro grau. Primeiro grau, o poder da nação, a Constituição Federal. Segundo lugar, os estados. Terceiro grau seria o município. O STF não aceita. Não existe poder constituinte de terceiro grau, porque ela deve respeitar tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, assim como as leis. A mesma coisa os territórios. Territórios são autarquias federais. Não tem Constituição, não tem uma lei hierarquicamente superior às outras leis, ok? E o poder constituinte derivado revisor, o que é? É aquele que já tem aplicabilidade esgotada e eficácia exaurida. Eram as normas constitucionais de revisão, previstas no artigo 3º do ADCT. Elas, após 5 anos da promulgação da Constituição, elas teriam
emendas de revisão para os assuntos mais importantes da Constituição, depois de 5 anos. Depois de 5 anos houve essas emendas de revisão, então elas têm aplicabilidade esgotada e eficácia exaurida, porque já aconteceu. Os congressistas que se reuniram nessa sessão única após os 5 anos da Constituição são chamados de congressistas revisores. Congressistas revisores. Era um processo simplificado, não era o processo mesmo das emendas, não. Não era o mesmo processo das emendas constitucionais, não. Era um processo simplificado que após 5 anos da Constituição criaria as emendas de revisão. Isso aconteceu. Próximo assunto que a gente tem é o poder difuso. O que é o poder difuso? O poder constituinte difuso é aquele que é um poder de fato, ele não é um poder político, como o poder originário, não é um poder jurídico, como o poder derivado, ele é um poder de fato. Ele é aquele poder que traz a mutação constitucional, ou seja, pela interpretação da Constituição se muda essa interpretação para trazer uma norma diferente daquela que existia antes, com a interpretação anterior. E ele tem como limite os princípios estruturantes da Constituição. Vamos lembrar isso. Os princípios estruturantes da Constituição são o limite mais importante do poder constituinte difuso, do poder difuso. Ele é um processo informal de modificação da Constituição. Essa é a definição mais aceita pela doutrina. O poder constituinte supranacional, o que seria isso? Há uma divergência da doutrina, se ele realmente existe ou não existe, mas autores como a Flávia Piovesan, como o Luiz Flávio Gomes, o saudoso Luiz Flávio Gomes, nos ensinavam que ele existe, que é um poder importante. Ele teria como fontes a cidadania universal, a pluralidade de ordens jurídicas, a integração entre os estados, entre as nações, e o conceito de soberania remodelado. O que seria isso? Uma cidadania universal seria a cidadania de todos os habitantes da Terra como moradores da Terra, com direitos e garantias inerentes às nações, aos estados. Pluralidade de ordens jurídicas seria o respeito à diferença de ordens jurídicas existentes no mundo. Integração seria a necessidade de integração dos estados para alcançar objetivos comuns da humanidade. E o conceito de soberania remodelado, que defende-se que, antigamente, o conceito de soberania dizia que o Estado poderia fazer tudo o que quisesse dentro daquele território. Hoje em dia já se entende que não é bem assim. O conceito de soberania foi remodelado, ou seja, entende que não é porque um Estado se consolidou naquele território que ele tem total domínio sobre aquele território. Por exemplo, a gente trata da Amazônia. O Brasil teria total domínio sobre a Amazônia se quisesse desmatar a Amazônia inteira. Poderia fazer isso? Entende-se nessa teoria do poder supranacional que não, porque a Amazônia é mais que um bem do Estado brasileiro, ele é um bem da humanidade, é um patrimônio da humanidade. Então, o país que se estabeleceu naquele território não tem um domínio total sobre os seus recursos naturais. Seria um conceito de soberania remodelado. A soberania continuaria existindo, mas não com aquela força que existia na doutrina clássica. O poder constituinte supranacional também está vinculado ao que se chama de globalização do direito constitucional. Seria o direito constitucional pegando como normas inspiradoras, fazendo uma comparação de constituições, comparação de julgados das cortes constitucionais dos diferentes países, para encontrar interpretações mais próprias à evolução da humanidade. Seria a globalização do direito constitucional, a comparação de constituições, comparação de interpretações, comparações de julgados das cortes. E o transconstitucionalismo, que é uma tese do Marcelo Neves, como eu falei, que estaria a ver com a globalização do direito constitucional, teria a ver. Porque ele diz que
no constitucionalismo contemporâneo, constitucionalismo daqui para frente, a Corte Constitucional, o STF do Brasil, a Corte Constitucional dos Estados Unidos, a Corte Constitucional francesa, estariam já observando umas às outras quais são os seus julgados, o que eles têm interpretado das constituições, e esse constitucionalismo, essa interpretação, essa criação de constituições, modificação de constituições, já teria como inspiração umas às outras, estaria já observando quais são os casos de sucesso, os casos de insucesso das constituições, e usando isso como inspiração para a sua criação, sua modificação. Seria o transconstitucionalismo, essa troca de experiências, essa troca de ideias, essa troca de normas entre as constituições, essas várias constituições do mundo todo, do que se chama mundo civilizado, ou o mundo moderno, o mundo contemporâneo. E a relação entre a nova Constituição e a ordem jurídica anterior. O que a gente pode falar aqui? Quando uma Constituição nova chega, o que acontece com a ordem jurídica anterior, com as leis anteriores a essa Constituição? O que acontece é que pode ocorrer a recepção material das normas constitucionais. Como assim? O que é a recepção material? Não, vamos começar por baixo aqui, que é melhor. Inconstitucionalidade superveniente. O que é a inconstitucionalidade superveniente? É uma tese de que a norma constitucional anterior à Constituição poderia ser inconstitucional perante a nossa Constituição atual, perante a Constituição atual. O STF não aceita isso, não admite a inconstitucionalidade superveniente, porque se exige contemporaneidade. Para dizer que uma norma é inconstitucional, exige contemporaneidade, ou seja, exige-se que essa norma seja contemporânea à Constituição a que ela é comparada. Para dizer que uma norma é inconstitucional, ela tem que ter sido criada no âmbito, no tempo de vigência, de validade, de eficácia dessa Constituição que está sendo o parâmetro de comparação dela, ok? Sobre a recepção, então, se não há inconstitucionalidade superveniente, o que a gente trata é de recepção ou não recepção, ou seja, a atual Constituição, ela ou recebe ou não recebe a norma legal anterior. A lei anterior, ela vai ser ou recepcionada ou não recepcionada. Ela não vai ser julgada constitucional ou inconstitucional, não. Ela vai ser julgada recepcionada ou não recepcionada. Quais são os requisitos? A norma, essa lei que está sendo comparada, estar em vigor, ela não foi declarada inconstitucional perante a Constituição anterior, a Constituição dela, tem compatibilidade formal e material com a Constituição anterior, porque se não tivesse compatibilidade formal ou material, ela seria inconstitucional perante a Constituição anterior. E norma constitucional para o STF é uma norma nula. Se ela já era nula na Constituição anterior, não faz sentido compará-la com a Constituição atual. Ela já era constitucional antes. E precisa ter compatibilidade material com a nova Constituição. Por que só material? Por que não formal? Porque o processo formal, a limitação formal de criação dela tinha como parâmetro a lei anterior, a Constituição anterior, melhor dizendo. Ela foi criada obedecendo à Constituição anterior. Então, a forma de criação dela, o quórum de votação, o número de votações, quem poderia propor aquela norma, tudo estava previsto na Constituição anterior, não na atual. Então, a atual não tem nada a ver com a forma de criação dela. Não tem como a gente comparar a forma de criação dela, porque ela já foi criada antes da Constituição atual. Então, não faz sentido a gente exigir compatibilidade formal com a Constituição atual. O que faz sentido é a gente exigir a compatibilidade material, o mérito, o sentido, a norma que ela traz é compatível com a Constituição atual? Se é, ok. Se não é, aí tem um problema, ela não foi recepcionada. Então, o que se exige com a nova Constituição é a compatibilidade material. E se ela for incompatível ou compatível, o que acontece? Se ela for incompatível, ela foi revogada
por ausência de recepção, revogada. Ela não é declarada inconstitucional, ela é revogada por ausência de recepção. É possível a ADI? Não, não é possível a ADI, a ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, melhor dizendo. Não é possível a ação direta de inconstitucionalidade, mas é possível a DPF. A DPF, sim, a ação declaratória de preceito. A ação de descumprimento de preceito fundamental. É possível porque ela tem um âmbito maior do que a ADI. A ADI ela julga normas, leis contra a Constituição. A DPF não, ela julga atos do poder público contra preceitos fundamentais da Constituição. Então, uma norma anterior à Constituição, ela pode ser alvo de ADPF, mas não pode ser objeto de ADI, ok? Então, essa norma incompatível é revogada. E a norma compatível? Ela é, como eu disse, recepcionada, ok? Aí aqui a gente trata da repristinação. O que seria a repristinação? Repristinação tem um conceito de repristinação que diz que ela é o retorno à vigência da norma revogada pela revogação da sua norma revogadora. É um pouco confuso esse conceito, mas é simples. Se existe uma norma A, ela foi revogada pela norma B. Se a gente revoga essa norma B, o que acontece com a norma A? Se a norma A volta à sua vigência, a gente diz que ela foi repristinada. Então, no direito brasileiro, não há repristinação tácita, ou seja, não há a volta dessa norma A automática, não, só expressa. Então, essa norma B, quando ela é revogada pela norma C, a norma C tem que dizer que a norma A volta à sua vigência. Se a norma C não disser nada, não volta. Não volta a A, porque a B foi revogada. Então, mesmo a A sendo revogada pela B e a B sendo revogada depois, a A não vai voltar automaticamente, ou seja, não existe repristinação tácita. Toda repristinação tem que ser expressa, segundo a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB. Desconstitucionalização, o que seria isso? Seria o aproveitamento das normas da Constituição anterior como leis ordinárias na Constituição atual. Ou seja, a gente tem uma Constituição número 1 e vem a Constituição número 2, rompendo com essa ordem constitucional. Quando essa Constituição número 2 aparece, quando ela entra em vigor, a Constituição número 1 não vale mais como nada. Ela é como se fosse revogada. Não é revogada necessariamente, não é essa palavra. Mas essa Constituição número 1 não existe mais. Essa Constituição número 2 instaura uma nova ordem jurídica. E o que acontece com as normas dessa Constituição número 1? Nada. Se essas normas da Constituição número 1 continuassem valendo como leis abaixo dessa Constituição número 2, a gente diria que ocorreu uma desconstitucionalização. Mas isso não acontece tacitamente, só expressamente. A Constituição número 2 pode prever, vamos aproveitar, vamos entender daqui para frente aquelas normas tais da Constituição número 1, da Constituição de 1937, elas continuam valendo como leis na atual Constituição de 1946. Se acontecesse isso, ok. Se fosse expresso, ok. Mas não pode acontecer isso tacitamente. E a recepção material de normas constitucionais seria a persistência de normas constitucionais da Constituição Federal, da Constituição anterior, por prazo certo. Ou seja, seria a Constituição número 2 prevendo que algumas normas da Constituição número 1 continuam valendo como Constituição perante a Constituição número 2. Seria tipo um aproveitamento de normas da Constituição número 1. Também não existe isso tacitamente, só expressamente. A Constituição número 2 pode prever isso. Por 5 anos continuam valendo o artigo 5º, 6º e 7º da Constituição número 1.
Isso é possível, mas só expressamente. E exige-se também a compatibilidade horizontal de normas da mesma hierarquia. Isso aconteceu na nossa Constituição. O artigo 34 do ADCT trouxe essa previsão de que algumas normas da Constituição anterior continuariam valendo por um prazo certo. E, finalmente, a gente trata de graus de retroatividade. O que a gente fala quando fala de graus de retroatividade da norma constitucional? Até onde vai a norma constitucional? O que ela faz com as normas anteriores? Então, o grau de retroatividade ele pode ser mínimo, médio ou máximo. O que é o grau máximo de retroatividade? É aquele que altera fatos já consumados. Se a norma constitucional surge com um grau máximo, ela altera os fatos já consumados. Um contrato que já foi cumprido, por exemplo, um ato que já está perfeito. Então, esses fatos consumados já terminou, não tem nada o que falar sobre eles. Se a norma constitucional modifica, altera esses fatos, a gente está falando de grau máximo de retroatividade. O grau médio seria aquele que ataca, que altera efeitos pendentes de fatos anteriores. Um fato anterior à norma constitucional, mas que ainda estaria pendente. Se a lei constitucional ataca esses efeitos pendentes de fatos anteriores, a gente diz que ela tem grau médio de retroatividade. E o grau mínimo é a regra, como eu marquei aqui, é a regra, é aquele grau de retroatividade da Constituição que ataca, que altera só os efeitos futuros de fatos passados. Se existe um fato passado, um contrato que foi firmado no passado para efeito no futuro, então o efeito desse fato passado, desse contrato, é para depois dessa Constituição que acabou de surgir, os efeitos vão ser vão ter que respeitar essa nova Constituição. Essa é a regra. Então esse é o que a gente diz é o grau de retroatividade mínimo. Para ter grau de retroatividade médio ou máximo, é possível? Sim, mas só expressamente. A Constituição tem que prever isso expressamente. Por quê? Porque diz a doutrina que não há direito adquirido contra a Constituição. Então, a Constituição pode prever, sim, grau médio ou grau máximo, mas tem que ser expressamente. Tácito, só o grau mínimo. A Constituição só vai prevalecer sobre os efeitos futuros de fatos passados. Então, pessoal, esse é o resumo sobre poder constituinte. Espero que tenha ajudado aí alguém. É um tema que eu gosto bastante, gosto de falar, porque é um tema muito importante, muito interessante, tem muitos detalhes interessantes da nossa Constituição, da formação do nosso Estado, da formação do nosso país. Trata também um pouco de direito internacional, das relações internacionais entre os países. É um tema muito interessante, muito importante, não só para provas e concursos, mas também para a compreensão do direito constitucional, do que é o nosso país, de como ele se forma, de como ele se estabelece, de como ele está sendo modificado a todo momento. E isso é muito interessante mesmo. Todas essas discussões têm uma profundidade muito maior do que eu coloquei aqui, com certeza. O transconstitucionalismo, então, a tese do Marcelo Neves é uma tese riquíssima, muito interessante, muito profunda, que traz uma discussão que daria dias de vídeos. Mas, para um resumo, para uma prova, isso aqui eu acho que basta. Para as provas que a gente tem, principalmente as provas objetivas, essa é uma noção muito boa desses temas que a gente colocou aqui. Então, se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, comentem aí. Se eu troquei algum conceito, se esqueci de complementar algum conceito, por favor, comentem, por favor, me avisem, que eu vou gostar bastante de trocar ideia com vocês. É para isso que eu faço os vídeos, é para isso que a gente está aqui, para trocar conhecimento, para compartilhar conhecimento, porque eu acho que o conhecimento compartilhado, ele é multiplicado. E isso, para a nossa sociedade, para o país que a gente quer construir, para um país melhor, com mais conhecimento, que a gente quer partir de um ponto de menos conhecimento para um ponto de mais conhecimento, eu acho que esse é um objetivo válido, um objetivo útil para o nosso crescimento, né, o crescimento intelectual do nosso país.
eu acho que compartilhar é uma das melhores formas possíveis. É por isso que eu faço esses vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude alguém. Se ajudar alguém, já valeu muito a pena. Então compartilhe aí com quem vocês acham que também vai fazer um bom uso desses vídeos. Comentem, deixa o gostei aí e o mais importante é isso. Vamos continuando trocando ideias e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!